rato borrachudo, pega ele. Fala, meus queridos, bem-vindo a mais um Ratinho Talk Show. E hoje sem blazer de novo, porque tá muito calor, meus queridos. Bebam água, você que é do Rio de Janeiro aí, ó, não corre o risco de passar mal não. Se você puder usar uma regatinha aí, um shortinho e de chinelo pra onde você precisa, vai, porque tá complicado. E hoje eu tô com essa camisa aqui, ó, do Assassin's Creed. Você pode estar encontrando lá na loja. Tem uma parceria legal aí com produtos da Ubisoft. E essa camisa é da hora, hein? E o convidado de hoje, cara, é muito legal porque a gente sempre tá falando de retro game aqui, né? E eu conheci o Wellington Taliati, que ele é proprietário da Player 2 Games. E ele é especializado em jogos novos, mas jogos raros. Jogos que têm um alto valor. Claro que ele vai explicar o porquê tem alto valor e o porquê é raro. Não é porque ele achou aquele... Não, calma. E isso eu achei muito interessante porque é um tipo de colecionismo que eu não conhecia. Então, Taliati, muito obrigado por ter vindo. Para quem não viu, eu não sei se saiu no meu canal ainda, mas já deve ter saído o vídeo. Eu fui lá na loja dele, ele faz live. Não é concorrente direto do tiozão, não, mas é parceiraço do tiozão também, né? Você conhece o tiozão há quanto tempo? Olha, foi 2018. O tiozão costuma falar que ele era o tiozão do Uber. Uhum. Né? E aí ele foi lá na loja, eu trabalhava já com games, trabalho com games desde 2004. E era na New Gamer. A New Gamer onde eu trabalhava, onde ele conheceu. E aí ele... A New Gamer que tem no shopping, né? No shopping, Sim, no shopping. eu conheci o pessoal, muito gente fina. E se você olhar lá, ele tem até uma parte que mistura os games atuais com um pouquinho de retro. Uhum. Né? E aí o tiozão chegou lá, a gente conversou, ele queria colocar umas revistas da Warp Zone. Acabou que deu certo e aí a gente começou a trilhar aí uma história juntos aí no meio do videogame. É loucura porque você estava no início da casa do videogame, né? No início. Ali tinha mudado para o segundo endereço, né? Aquele lá perto do aeroporto? Do aeroporto, a Baronesa, né? Isso. Baronesa. E aí deu a pandemia. Como eu trabalhava em shopping direto, o shopping fechou. E ele falou assim, olha, você não quer ficar aqui na parte de cima? Isso oferecendo para o pessoal do shopping. E tinha outros vendedores que ele também, coração aberto lá, ofereceu. A gente foi para a parte de cima. E aí o interessante é que as coisas foram acontecendo de os games novos, o pessoal tocar no tiozão. Só que eu tava vendo que o negócio ia dar uma degringolada, sabe? E aí eu conversei com ele para ele... Falei, tiozão, você é a casa do videogame, não a casa do videogame retrô. E aí a gente foi alinhando as ideias, inclusive de colocar os games atuais também, juntos. Mas no caso lá no tiozão, tem os games atuais também. Tem. Só que o tiozão não trabalha como você trabalha. Você, no caso, você tem uma carreira trabalhando com videogame. Você trabalha com videogame há quanto tempo? Ó, eu comecei em 2004 pela UZ Games. Aliás, UZ Games, aí galera, quem é do mercado tá ligado quem é UZ Games. Muitas histórias, sabe? Desde como chegava o jogo, como que era precificado, que eu acho que é isso que é importante a gente falar, estado do item, quantidade. Então isso aí a gente foi aprendendo, foi uma escola UZ Games para mim. E aí foi assim até o ano de 2019. Foi quando aí eu tive a ideia de fazer a Player 2, que foi também uma ideia que o tiozão incentivou eu a fazer. Uhum. Mas voltando um pouco lá atrás, no seu currículo com a UZ Games. Sim. A UZ Games, ela importava os jogos para poder revender? Então, vamos lá. Como é que era? Distribuidora? O que a UZ Games fazia na época? A UZ Games, assim, eu entrei em 2004. Então ela foi o começo da expansão dela em shoppings. Ela tinha uma média de 8, 9 lojas em shopping. Para quem é das antigas, sabe que ela começou lá na Vila Mariana, no Ipiranga. Então ela trazia muita coisa de fora, Paraguai, enfim, né? Trazia as mercadorias que tinha o único canal dos Estados Unidos. E tinha, inclusive, alguns jogos que eram vindo daqui da região próxima, que era Netúnia. O pessoal tinha uma rapidez muito grande de trazer os jogos de fora. Então lá chegava, por exemplo, o GTA, que foi o GTA San Andreas, que eu lembro que foi o boom. Começou com o PlayStation 2 nessa época. Começou com o PlayStation 2. Por exemplo, saiu no dia 30, no dia 1º eu já estava na loja. A gente não acreditava na velocidade. Então,
A UZ Games ela sempre teve um canal aberto com todos os fornecedores, inclusive a Ubisoft foi parceira muito tempo da UZ Games. Ela foi a primeira a ter a parte de licenciar os jogos oficialmente, os consoles oficialmente da Microsoft. Não sei se você lembra, tinha o Arcade, que era aquele que tinha 4 GB de memória. Sim, sim, sim. E o Elite, você lembra que o Elite era mais completão? Lembro, eu tenho um Elite, o preto. Exatamente. Então ele foi os primeiros E também. tinha o do intermediário, que era o Premium. Exato. E aí O Arcade ele vinha com a bandeja toda branca, o Premium isso, ele era branco com a bandeja prateada e o aham, Elite ele era todo preto com a preto. bandeira a bandeja prateada. Exato. E aí ele tinha até os HDs, tinha 60, 120 gigas, uma coisa doida, né? Isso. Ela também teve parcerias com o pessoal da Activision, né? Então eu tive a oportunidade de conversar com muita galera assim dessa época, que eu nem imaginava que lá na frente ia usar isso como um fator histórico, né? E como é que era na época? Tipo, hoje a gente dá pra ver que os jogos não são importados, eles são produzidos aqui. Sim, O que parou a produção foi de Xbox, né? exato. Mas, por exemplo, PlayStation 5 você pode ver que ele é nacional. A maioria dos jogos da Ubisoft também, que são vendidos no Brasil, é nacional. Você pode pegar assim o manual em português, tanto o label também em português. Mas nessa época não tinha nada disso. Não tinha. E a gente tinha alguns problemas porque havia a fiscalização, né? Ele falava o Código de Defesa do Consumidor, tem que estar lá, Tem que estar tem que localizado. estar, pelo menos a etiqueta de classificação indicativa, né? E mostrando atrás do que se tratava o jogo. Se não tivesse com isso, dava um problemaço. E aí apareceu a NC. A NC ela importava os games e por ela ter um relacionamento, por exemplo, com a Nintendo, que teve uma época, né? Tinha a Latamel que trazia os games do Panamá para o Brasil, fez uma parceria com a NC. E aí eles tiveram que colocar um manual em português para poder ser localizado e ser comercializado da melhor forma, porque a Nintendo ela tem um trabalho diferente, né, sobre expor a marca dela, de se posicionar no mercado. Então, a NC colocava alguns manuais, né, em todos os jogos vendidos da Nintendo e outros, inclusive até da Ubisoft, colocavam um manual em português, ou eles abriam o jogo, colocavam lá um manual genérico, você aperta o A, o B, o C, esse aqui vai para frente, para trás, lacrava e colocava no mercado para vender. Era assim que era feito. Tá, eles abriam o jogo. Sim. Mas eles chegavam a trocar o label ou só botavam o manual dentro? No da Nintendo que eu lembro, ele colocou o label, acho que o pessoal deve ter aí, um Twilight Princess do Wii. Aí tinha as duas labels, tinha a label nacional e a label americana na parte de trás, colocavam os dois. Assim como tem na versão canadense, a versão canadense ela tem os dois manuais, né, em francês e em português. É interessante porque a NC distribuiu muito, né? Muito. Muito. E eu sinceramente eu não sei como foi o fim desse mercado, né? Olha, a gente acompanhou nas lojas, nessa parte no começo a gente não tinha muito entendimento de como funcionavam os bastidores, mas a NC ficava no Imirim, então chegava jogos assim adoidado. Eu lembro que quando eu trabalhei no Shopping Higienópolis, teve um lançamento do GTA 4, acho que ele vinha até um cofre, não sei se você lembra, tinha um cofrezinho. Eu tenho esse cofre. Pois é. Aí a gente estava trazendo para as lojas e isso aí foi importado via NC. Tá? Foi um estouro esse Tanto que tem a versão de PlayStation e a versão de Xbox, de elas Xbox. são diferentes. São diferentes. Eu tenho a de Xbox. É muito da hora, se eu não me engano, a da PlayStation é uma mulher ainda. É uma mulher. É uma mulher. E outro acho que é o Mirko, né? Era o Mirko o nome dele, né? Era o Nico. Nico, exatamente. E você sabe que nessa época, um pouquinho antes, lá em 2004, quando chegavam alguns consoles, na hora de Natal, chegava com uma parte bem diferente, porque a gente tinha que fazer uma limpeza nas caixas. Né? As caixas vinham sujas, as caixas vinham amassadas. Imagina se no Natal vendendo. Era o que a gente tinha para poder vender na época. E a UZ Games, ela se destacava no quê? Pelo menos na geração atual, ela vendia o console original. Quando o pessoal fala o travado. Né? E o mercado arrebentando de vender o PlayStation 2 destravado. A nossa concorrente, quando eu trabalhei no West Plaza, era a Sil Games.
A Sil Games era a nossa concorrente lá. E aí a gente acompanhando aquela trajetória e vendo que o mercado estava expandindo. As pessoas procurando cada vez mais os games originais, só que a gente sofria pela questão do desbloqueio. Muita gente ia lá na loja, você desbloqueia, vende o jogo pirata, vende... Vocês desbloqueavam não, né? Não, o Z sempre prezou por essa parte. E aí o que acabou acontecendo? Quando chegou o boom aí de as livrarias começarem a vender os jogos, aí deu uma apertada no calo. Né? Eu lembro muito bem que a gente... Se não me engano, a Saraiva começou a vender muito, Americanas, o marketplace no geral, né? No geral. E você sabe que tem uma matéria, eu tenho guardado até hoje, a Americanas, ela vendia o PlayStation 2 e no selo de importador, na caixa, vinha que ele era um aparelho reprodutor de áudio e vídeo. E quando isso chegava aqui para fazer os impostos, ele entrava como DVD, então saía mais em conta. Aí os preços ficou muito difícil de competir. Era complicado. Aquele jeitinho brasileiro, né? A galera aí do mercado de hardware também sabe o que aconteceu com placa de vídeo. Tem sempre a folgazinha. Tem sempre. E aí era Americanas, era Carrefour. Eles nunca foram penalizados por isso. Você sabe, nessa matéria mostra o Procon indo lá, porque isso, né, acarretava... Porque o videogame, o console, ele é tratado como se fosse um jogo de azar, uma bebida alcoólica. Na hora que você vai colocar ele na parte de impostos, ele não é colocado como entretenimento e cultura, que deveria ser, né? Ele tem uma carga aí tributária muito grande em cima. Então, se você importa ele como DVD, você vai ter aí uma vantagem boa para você trabalhar em cima. E eles trabalhavam em larga escala. E aí o que acabou acontecendo? Aí as empresas, como você mesmo falou, Saraiva, vendendo muito, com os preços menores, a estratégia começou a mudar. Aí começou os donos acompanhar, ver o mercado, o que está acontecendo nas lojas, porque teve uma queda significativa, né? E aí foi quando apareceu... Eu comprei muito jogo barato na FNAC. Na FNAC, na própria Americanas também. Na Americanas também. Era... O lançamento a gente conseguia Day One. Na Americanas chegava super rápido em casa. A gente está falando de uma época que o lançamento custava no máximo R$149. Isso aí. Né? E aí teve esse lance dos jogos ter esse preço, que foi uma parte importante de ter uma régua de valores, né? Foi muito importante isso, mas para a gente que estava trabalhando na linha de frente, a gente sofreu. Sofreu porque teve uma queda brusca. Quando começou a ter a geração do Xbox 360, que acho que foi em 2005, 2006, foi por aí o boom apareceu novamente. Que aí o Z Games fez uns contratos de exclusividade. Na verdade, entrava no site da Microsoft, era bom mostrar isso para as pessoas. Aí aparecia lá, como você falou, FNAC, Saraiva, e a única loja de game na época que tinha o banner era o Z Games. Então isso fez com que as vendas aquecessem para a gente de novo. A USA Games mais ou menos estava no mainstream das marketplaces. E assim, o Marcos Caliuli, ele sempre foi digamos, o frontman ali. Ele era o cara que fazia as negociações e com muito êxito, né? Ele tinha isso na personalidade dele, tem, né? Na personalidade dele. E isso trouxe um benefício muito grande. E aí a expansão da USA Games aconteceu aí com mais de 75 lojas. Isso que eu ia perguntar, quantas lojas chegou a ter a USA Games? Foi só em São Paulo ou não, né? Não. Teve Maranhão, Bahia, Piauí, Goiás, Rio Grande do Sul, teve no Brasil quase todo. Né? E foram, lojas próprias foram 12. E aí mais a loja virtual. E no total foram 75 lojas. Caramba! E aí, na geração do 360 e PS3, ela performou bem. Porque aí o que acontece? Aí entre as histórias, né, engraçadas, as pessoas olhavam as propagandas e, como a gente falou, tinha lá o Elite, e o nome bem grande, e aí coincidiu, na época tinha os filmes Tropa de Elite, e as pessoas falavam assim, você tem um Tropa de Elite aí? Aí eu falei assim, não, esse aqui é o Elite, o console. E as pessoas ficavam sem graça, porque perguntava o que era aquele Elite, a gente falava dessa forma. Só que junto com o PlayStation 3 e o Xbox 360 veio o Nintendo Wii, que a gente não pode deixar de falar dele.
ele ali, ele deu uma transformação também. Ele ajudou em todo o contexto. O Nintendo Wii, eu posso dizer que lá na loja onde eu trabalhava, ele era, assim, bem páreo com o PlayStation 3 e Xbox, tá? Logicamente, os dois tinham destrave, né? os dois tinham destrave. Mas a galera comprava para destravar em casa, porque no caso do 360 e do Wii mesmo, uma versão do Wii, se não me engano, era bem fácil de destravar. Era bem fácil. Você entrava e mexia por ele, não era? Não, no caso do Xbox, você tirava o drive, ligava no computador, trocava, se eu não me engano, o firmware e pronto. Tava destravado. No Wii também era muito fácil de fazer um negócio depois que desse. começou a ser difícil, tinha que botar chip. Você sabe que tinha jogos que a Nintendo colocou uma certa atualização, acho que o Donkey Kong Country, eles colocaram, você colocava lá para rodar e ele travava o videogame. Então teve várias... Brincava o videogame? Brincava o videogame. Alguns jogos em específico brincavam o videogame, que eles coisa sabiam da Nintendo, né? Coisa da Nintendo. Faz... Mano, a Sony nunca fez isso, a Microsoft nunca fez isso. Mas a Nintendo foi lá, quer saber de uma coisa? Eu vou todo mundo. Não, a Microsoft, inclusive, tinha o pessoal entrava na Xbox Arcade, né? Que era esse nome para poder baixar aqueles games. Tem o Doritos. É um jogo fantástico. Eu tenho esse jogo no meu videogame até hoje. Então. Que era um de corrida. Você ficava correndo, é muito da hora aquele jogo. Parecia aquela ponte do rio lá, né? Isso, mas você acelerava, corria, passava. Pois é, e esse game, eram esses jogos simples que aí começou a entender o que era um jogo indie, né? Confesso que para mim era GTA, FIFA, era esses... O Doritos, eu acho que ele tava na... Porque na época chamava Arcade Games. Hoje Game Pass, né? Evoluiu. Sim. Mas era Arcade Games. E ele saiu de graça. De graça. E sempre saía, quem tinha Gold, saía 2 jogos por mês. É assim até hoje, se eu não me engano. Mas aí, esse do Doritos saiu nessa época. Saiu. E ficou durante um tempo... De graça. De graça, e depois ele sumiu. Quem tem, baixou. Né? Não tem mais. Teve um fator importante nessa época de expansão mesmo da marca, tanto da UZ Games como dessa geração, né? Que é a 7ª geração. Os vendedores, eles tinham essa questão de eu gosto de tal console. Então, na época eu era gerente da loja e tinha um que ele era nintendista. Mesmo se não tivesse Nintendo lá, o Nintendo Wii, que ele adorava falar, mostrava para as pessoas, tudo, ele queria converter as pessoas para que deixassem o console em alta, que era o Xbox, aquela coisa do pessoal jogar online, o Halo, o Gears, para poder jogar, né, a parte da Nintendo. E quando chegou o Nintendo DS, a gente estava num atendimento e chegou 3 senhoras, cabelinho branco, no balcão, e aí ela chegou para ele assim, olha, você tem um jogo para esses portáteis da Nintendo? E ele chegou e falou assim, você quer third party ou first party? Imagina só a cena, três senhoras do cabelo branco, ele perguntando de jogo third party. Eu tava no caixa, a mulher pegou o celular e falou assim, não, meu filho, eu quero dar um jogo só. Me falaram que era o DS. Eu entrei no meio da venda, peguei o Mario, nem lembro qual Mario é, falei assim, ó, é esse aqui, ó, o que você tá procurando. Se de repente ele ganhou nesse meio tempo que você tá aqui, só trazer que a gente troca. Ela, ai, obrigado, era isso que eu precisava escutar. Então, às vezes, a gente vai com muita informação técnica. Sim. E acaba atrapalhando, porque nem eu, na época, tinha aprendido naquela época o que era first party, third party, second party, né? Então, a gente, com a evolução do game, o dicionário, o vocabulário foi mudando também, né? E muita gente tem termos técnicos, tipo, FPS, né? Aí, tipo, e aí? O que é isso? Que é jogo isso? De aventura, e não sei o quê. E tem muita coisa que, às vezes, pro leigo, até a plataforma. Quem nunca teve aquela história que pediu pra mãe um PlayStation e chegou um PlayStation em casa? Né? Demais. Então, o atendimento ao público, às vezes, se vier com muita informação, dá ruim mesmo. E isso acontece, sabe? Isso acontece muito. No começo, as pessoas cadastravam o cartão na Xbox Live e aí a gente colocava, fazia atualização, vou criar a sua conta. Imagina você chegando lá na loja, vou criar a sua conta, vou atualizar o aparelho. Aí precisava do cartão.
Aí colocava o cartão de crédito lá, a pessoa comprava os 12 meses, meu. Aí o moleque chegava lá, tinha lá os points, né? Você lembra? Microsoft Points. Chegou uma mãe aqui. Ó, ó o que vocês estão fazendo comigo. Vocês estão passando o meu cartão. Aí eu falei, mas como assim? Não, olha aqui, ó. Ó, Microsoft Game. E tinha, olha, 2 páginas de cartão. O moleque saiu comprando. Era FIFA Ultimate Team, era outras coisas. Ele saiu comprando um monte e a gente foi tomando xingo. Então, a gente também foi aprendendo como que essa geração ia se adequar. Como que a gente ia lidar com esse tipo de situação. Isso é um problema que acontece até hoje, ô Taliati. Por exemplo, o meu cartão tá no meu Xbox. Certo. E tá... Não pede senha, não pede nada, tá autorizado. Chegou um primo meu querendo jogar videogame. O que mais tem na minha casa é videogame. Ah, toma aí o Xbox, joga. Ah, tava jogando Forza, não sei o quê. Depois ele foi embora, brother. Tinha uns 3 jogos comprados. Minha Nossa Senhora! Foi... O Mortal Kombat do Ultimate, logo, daquele pica. 500 conto, que vem com todos os personagens. FIFA 25. Meu Deus. Ainda bem que hoje é fácil você pedir refund. Ah, eu nem sabia. Consegue? Tem. É bem fácil pedir refund. Eu entrei lá, cliquei, pronto, deu refund. Olha, que eu Mas eu tomei um susto, eu falei, meu Deus, uns 1.200 conto aqui, velho. Mas foi assim, 1.200 conto de bobeira. Eu confesso que na época lá você tinha que ficar ligando e era um trabalho enorme e eu não lembro de um êxito assim Eu lembro de eles devolverem, tá? E aí a pessoa, enfim, mas teve que ficar penando. Agora, de cabeça, assim... É porque antigamente você comprava os Microsoft Points. Isso, e revertia, né? E revertia. Ou você comprava pelo cartão, ou comprava o cartão pré-pago, que era Sim. de Live Gold e Microsoft Points. Uhum. Agora não, acabou esse bagulho de Points, é no cash. É no cash. Pois é, junto com isso, então a gente tinha que lidar com a tecnologia mudando, a gente tinha que dar... Tinha muitas publishers que faziam as visitas aqui na loja, e aí a gente aprendia coisas novas, enfim. Mas como eu falei, eu nunca fui do jogo diferentão. Nessa época, eu queria vender GTA, FIFA, era o que, né, todo mundo queria o que eu estava vendendo. E no caso, assim, era uma época que a galera não era apegada, por exemplo, a edição de colecionador. Não. Eu lembro que eu tava conversando com quem distribuiu a edição do Palmeiras. Ele falou que foi 103 que chegou e 103 que eles venderam. Uhum. Tem uns sem números aí, não tem uns 2, 3 sem números? Acho que tem. Que ficou com o pessoal da dirigência do Palmeiras. Isso, exatamente. Mas aí tem, por exemplo, aí depois teve edições de colecionador da época, vai. Os PlayStation 3 de Final Fantasy. Vendia, ninguém queria saber, entendeu? Os Xbox do Halo. Ninguém queria saber. Eu lembro que do Halo 3 era bonitaço. Mas ninguém queria comprar ele por causa da placa. Era a placa Jasper. Isso. Tinha Falcon, Jasper, Zephyr, acho que Zephyr, né? Não, era a placa Zephyr. Zephyr, a primeira, não lembro. Zephyr. Ele era um Elite, só que do Halo 3, só que com placa Zephyr. Ninguém queria comprar aquele videogame. E as pessoas, sabe o que as pessoas faziam? Quando mudou, acho que foi a Jasper foi a última, não foi que já tinha saído da HDMI, sim, que não dava as luzes vermelhas, né? As pessoas ligavam no 0800 da Microsoft e falavam assim, meu videogame parou, deu pau, que ele tinha uma versão anterior. E aí eles mandavam trocar, a Microsoft trocava, mandava o atual para o pessoal. Esse era o lance, a galera que comprava na UZ Games tinha garantia, né? Tinha garantia, de fora não. De quanto? Um ano? Não, era um ano. 3 anos. 3 anos? 3 anos. Então você imagina que você tinha 3 anos de garantia. E esses videogames deram muito pau. Deu muito os dois primeiros, essas 2 primeiras placas, que eu não vou lembrar agora o nome certo, se era o Zephyr, ou era a Jasper, ou era a Falcon, agora eu não vou lembrar. A Jasper eu acho que foi a última. É a última, né? A Zephyr foi a penúltima. Aí teve uma antes da... Não, teve a primeirona que não tinha HDMI. Isso. Eu não lembro o nome dela. Que era só o vídeo componente, essas coisas assim, né? Falcon. Tinha a Falcon também. Falcon também tinha. Eu lembro que... A Jasper acho que foi a última. Foi a última. Zephyr, Falcon, Jasper. A última porque o pessoal queria com HDMI. Isso. Né? O pessoal queria... Não, assim, a partir da segunda já veio com HDMI. A partir da Zephyr. Aí a Zephyr deu muito problema. Ah, não, Falcon não vai dar problema. Deu problema. Aí eu acho que a última, que foi a Jasper, foi a Falcon, que não dava mais problema. E aí, então, a gente tinha que aprender até isso para poder falar com as pessoas que queriam destravar. Então, eu até hoje me embanando, porque
não era o cotidiano nosso. A gente vendia os games originais, o console tanto original não, mas as pessoas queriam destravar. Muita Sim. gente. E o Xbox E aí perdi a garantia, né? perdia a garantia. Então a gente falava, ó, espera a garantia passar, só que era 3 anos. Ela entrou com esse marketing de 3 anos, né? E era muito forte. E aí como é que identificava? Identificava pela data. Eu lembro disso até hoje, mano. A gente ia colocar o número de série na nota. A gente ia Não, colocar. era a data, que aí a partir da data tal, a fabricante, a placa era essa. E no caso do destrave, eram os drive. Tinha o drive da LG, o drive da Hitachi. Nossa, aí eu não... Não, pra destrave era um. sei. É porque eu tive uns 4, brother. Minha nossa. E um foi banido. Tinha isso Os também. outros também foram... Tinha um banido, eu fui banido. E os outros foram 13 reais mesmo. Comeu o negócio. Tanto que a gente tinha um premium. Valia a pena depois comprar um arcade. Porque aí pegava o HD, botava e pronto. Eu tinha os controles. Eu sou cheio de controle de Xbox branco por causa disso. Ó, você sabe que junto com isso, junto com a questão do Xbox, o Xbox a gente recebeu primeiro, vendeu, aí veio os PlayStation 3. Sim. Cara, a Z Games do Morumbi vendeu, lembro da época, a R$8.000. A R$8.000 o PlayStation 3. Quando lançou? Quando veio o lançou. Lembra que... E eram 40 GB com porta. É o 4 USB. Eu lembro que saiu uma matéria que o pessoal falando que o pessoal estava ficando louco, que a Americanas estava vendendo no site dela, ou alguma coisa assim, por 8.000. Né, ou tinha saído alguma... Eu lembro que quando saiu isso... Não, foi do PlayStation 4. O PlayStation 4 ele saiu um pouco mais barato, mas mesmo assim com preço exorbitante. E tinha pacotes de viagem para Miami e Orlando, aonde você comprava a viagem. Ele já te dava o voucher para você comprar o videogame da Best Buy, ficar um tempinho lá e voltar. Exatamente. Isso aí é mais barato que comprar no Brasil. Não, e isso aconteceu muito, porque na região onde eu achei sensacional. Era um pacote de viagem, tipo da Decolar, essas empresas, já com o voucher do PlayStation 4. Sim. Vai lá, você ainda vai pegar o videogame e voltar com ele. E ficava lá alguns dias ainda curtindo, né? Ainda curtindo. Pô, e muita gente fez isso aqui na região quando eu trabalhava. E quando chegou essa parte do PlayStation 3, aí minha mente mudou sobre ver valores de jogo. Porque eu estava acostumado o quê? Ver jogos com preço todos meio lineares, tudo 149, tinha aquela régua, teve a questão do jogo justo, que também fizeram, lembra? Foi placado pelo Moacir, né? Isso, exatamente. E a NC também. A NC, o Moacir, o Marcos Calil, colocavam jogos como Ultimate Marvel vs Capcom, tinha os da Ubisoft também, acho que era o Rayman e o Rainbow Six, o Tom Clancy's End War. Tinham alguns jogos que fizeram parte Mas disso. na época, você chega a lembrar do valor dos jogos? Sim, 79, tinha jogo de R$ 49,90. Isso num programa de jogo justo. Jogo justo. R$ 49,90, R$ 79,90. Tinha aquele que hoje é caríssimo, é o Ninja Blade, que é do Xbox. Ninja Blade. Era R$19,90. Pra mim verde assim, o verdinho. Isso. R$19,90 e o Halo Wars, R$19,90. Tá? Então as pessoas, era 9 horas da manhã no sábado, fazia fila, porque o shopping abre às 10, então 9 horas o pessoal já estava lá do lado de fora do shopping, esperando para poder pegar. Nossa, Ninja Blade é bom demais. É um de um jogo. Pois é. E não eram jogos ruins, tá? Porque tinha Capcom, tinha Ubisoft, tinha Microsoft, tinha mais umas 4 que eu não me lembro. Tinha jogo assim... E o jogo de tabela na época, o preço? Então, os jogos lançamentos eram 149. Estranho, mas você lembra o preço dos Estados Unidos? Eram 60, 50 dólares? $49. $49? $49 do lançamento. Se você parar para pensar que a pessoa que fazia viagem sai mais barato. Mas o que acontece também? O jogo hoje ele é caro, ele é mais de R$350 por causa da nossa moeda. Sim, exatamente. Por causa da nossa moeda. A régua é diferente, né? Porque, mas usado, vou dar um exemplo de um cliente. Você vendia usados? Vendia. O nome UZ Games é um trocadilho. É de usados. UZ é um trocadilho. Tinha o Batman Arkham City. Trilogia fantástica, inclusive. Acho que é o Knight. Acho que é o City.
E teve um box que vinha pela Warner, que vinha um gibi, um HQ. Esse aí todo mundo queria. Esse era um 4.9 no lançamento e tal, e ficou durante um tempo. Ficava, né, um tempinho. O cara foi para os Estados Unidos e falou para mim, ó, Taliati, eu paguei $10. E na época o dólar era 2,50. Você entendeu? Então ele trouxe a mala. Aí não adianta, né? Você vai, com certeza, mesmo a R$ 150, que hoje fosse esse preço, estaria todo mundo pulando de alegria. Aham. Comparando a isso, era muito caro na época. Muito caro. Para você ver que o valor é relativo. Junto com essa trajetória, tinha dois vendedores que eles eram muito assim aficionados por jogos diferentes, né? Fizeram a minha base mudar. Eu xingava eles direto, assim, mentalmente, que eles falavam que era os ter tudo, né? Falavam assim, conhece tudo, isso aí, meu. Que era o Rodolfo e o Mozart. O Mozart, inclusive, o Mozart Cuba, o cara fantástico. Então, eles eram nintendistas, mas eles tinham um olho crítico para jogo diferente. Para você mudar a Tem um mente. rapaz que é especializado em Nintendo Cube. Exatamente. Eu já ouvi falar sobre ele. Ele é espetacular. Já ouvi falar sobre esse maluco aí já. Então, Falou que ele é sinistro. Sinistro. Ele e o Rodolfo, assim, foram caras que mudaram a minha mente para jogo. Só que no começo é aquela coisa, quando você tá aprendendo, você sabe tudo, você não quero saber, sabe aquela coisa toda. Passou essa parte da UZ Games, né? Aí eu fui trabalhar para um franqueado UZ Games. Aí ele teve umas discussões de questão de marca e montou a marca dele. Montando a marca, estabilizou aí a New Gamer. Aí voltou o assunto, deu a questão da pandemia. E aí já envolve a questão do tiozão. No caso, hoje não tem mais a UZ Games, né? UZ Games não. Ela foi comprada pela NC, né? A E NC, a NC? a NC, ela acabou. Porque acho que o proprietário, ele sofreu um acidente terrível, né? Ele estava muito bem assim com as lojas, mas eu acho que era só ele que encabeçava. Sabe quando a pessoa é o crânio do negócio? Você pode ter pessoas, que você tem que ter, inclusive, pessoas excelentes que trabalham para você, mas se você é o crânio só, o negócio dá uma... E foi triste para mim, sabe? Porque foi a minha escola. A UZ Games, assim, foi a escola de tudo. Comecei lá como vendedor, virei gerente, depois fui trabalhar com a parte de franquias, né? Sendo supervisor. Então, para mim foi ótimo. Daí, nessa parte de supervisor, eu já estava com os franqueados. Né? Então, foi ótimo. Quando ela já não fazia mais parte disso, eu já estava na New Gamer, né? Que deu a pandemia. A New Gamer, se eu não me engano, tem 3 lojas? Tem 3 lojas em São Paulo. Fica Shopping Genópolis, Shopping Moca e Jardim Sul. Eu visitei a do Shopping Moca. Shopping Moca é linda, né? É, bonita. Ali foi a primeira. Ali foi a gente desenhou junto, participei da criação da loja. Antes, na frente tem um negócio da Polícia Federal, né? Um posto. Isso, para quem quer tirar passaporte. Era para ser lá a loja. Ali funcionava uma loja antiga, era da Multimix. Não sei se você já ouviu falar. Não. Ela ficou no lugar ali, tinha a House Games, que é a House Games que todo mundo já ouviu falar. E essa Multimix teve um embate junto com a gente, que hoje eu me arrependo muito. Porque era nessa parte de jogos oficiais, eu fui mostrar que o PlayStation, aí também a UZ Games e a New Gamer, que acabou fazendo a fusão, né? Tinha lá o console oficial da Sony, a UZ Games tinha lá no banner da Sony, e um cliente foi na loja Multimix primeiro. E foi lá, foi fazer a cotação de preço. Chegou na loja, os vendedores já, então, aqui eu vou montar a sua conta, vou atualizar. E entrava no site da Sony, tá vendo aqui, ó, a UZ Games, tá aqui, a gente é oficial. Você marca isso, nós somos oficiais. E o cliente voltou lá, no cara, e foi falar o que o vendedor falou. Então ele subiu na loja e, o que vocês estão falando? O meu não é original, pá. E o vendedor tava meio assim, aí eu entrei na conversa. Falei assim, não, nós somos oficiais. Eu sei que você não tá vendendo nada pirata, mas eu tô vendendo o oficial, tá aqui, ó, só não tá aqui escrito Multimix. Aí acabou. Aí o cara falou um negócio para ele, olha só como é interessante, ele falou assim, tudo bem, mano, tá certo. E saiu da loja.
Eu fiquei grandão na hora. E na época era supervisor, novo supervisor. Pá. Olha só como é que é a história. 2020, com a pandemia, eu tô lá procurando os jogos para vender. Já estava atrás de jogos de PlayStation 3 para vender. Achei um lote da hora. Parecia alguém tava desfazendo, né? Aí eu falei, eu marquei com o cara fui com a minha filha, com a minha esposa. Encontrei, fui atrás do endereço, cheguei lá, era o cara. Era o cara da minha. Putz. Ele não lembrou de mim, mas na hora eu lembrei. Aquilo me cortou, assim, sabe? Porque eu tava vendo a um outro lado, que o cara tinha fechado as lojas dele, tava vendendo os jogos, e eu ali, eu me senti, cara, assim... Mas você ruim. também tava na correria. Tava na correria, mas a vida, sabe aquela coisa? Eu pá, e depois eu tava indo lá, e eu fiquei meio engasgado. Depois eu falei com ele, falei, pô, Kleber, o nome dele é, desculpa, aquela época. Ele falou, pô, é isso mesmo. Tirou aquele peso que ficou daquele momento, sabe? Aquela coisa assim. E aí, ele tinha os jogos que não vendia, que é os jogos que eu comecei a me adequar. Então, ele chegava lá, o próprio Ridge Racer. No começo, o Unbound ninguém queria. O pessoal queria Assassin's Creed, God of War. Ah, o pessoal fala, o Outbreak lá, ninguém queria. Qual outro que o pessoal... Os FIFA que todo mundo queria. PES, FIFA, era a rodo. Não, isso vendeu a rodo, né? A Tanto rodo. que o tiozão vende isso daí, é o farinha, né? É, a farinha. Vende, tem hora que dá loucura nele, jogo de PlayStation GTA. 2 lá, ele vende a 10, 20 reais. Aí ele tinha Tornado Outbreak, que ninguém queria. E eu fui pegando. O Metal Gear também, tá? O Legacy de ninguém queria esses aí. E fui comprando. Quando começou as lives, a live começou em 2019, o tiozão, ele tinha uma ideia muito interessante de juntar os lojistas para fazer um circuito de lives. Só que como eu trabalhei muito tempo em rede, sabia que isso aí uma hora podia dar ruim, né? Mas ele bateu na tecla. Então ele me convidou, eu era o único que não era dono de loja na época, eu era supervisor e fui fazer. Quando eu criei, eu falei, eu preciso sair daí, sabe? Sair daquele circuito que todo mundo tá vendendo Porque todo mundo retrô, Já tinha dois nomes grandes, que uma é o Gilão. O nome do Gilão é... Que trabalha com isso há 1000 anos. Desde 90 que ele fala, né? É. Desde 90. Teve locadora e tal. Então você falou Gilão, o nome dele tem respeito. É um conhecimento agregado ali de anos. Exato. O tiozão, ele fez com que a casa do videogame ficasse enorme. O nome, a carga, né? Virou ponto turístico hoje. Ponto turístico. Aí eu falei, e eu vou fazer o quê? Os caras dominam a parte retrô. Falei, eu vou fazer lives mostrando um jogo de Wii U, GameCube, PlayStation 3, mais do que ninguém tem. E nem sabia negócio de Limited Run, nem nada disso. E comecei a fazer as lives, tinha bem menos pessoas, só que começou a ter um público que queria só ver o diferente. E começou a pingar algumas coisas. Cara, diferentes. isso aí que é o... Agora a gente vai começar o... Exato. Agora... Rapaz, quando eu conheci a loja desse cara, eu fui assim, o tiozão, não, vou te levar lá no Taliate, pá, não sei o quê. Eu falei, beleza, vambora, pô. Eu animado, sempre tô querendo conhecer mais e tal. Mas eu fui na cara de que eu ia encontrar retrô. Ele não me falou o que eu ia encontrar. É sério? É sério! Eu falei, não, vou chegar lá, vou ver umas paradas raras de retrô, tipo Finacil. Aí, naquele mesmo dia eu fui no Pereira. Sim. Fui no Pereira, o Pereira tinha umas paradas da hora lá, o vídeo do Pereira até saiu já. Eu vi. O seu vídeo, eu acho que quando vocês estão vendo esse Ratinho Talk Show, os 2 vídeos que eu gravei desse cara já saiu ao ar. Mas assim, eu cheguei lá e me surpreendi com o que tava lá. E isso é muito legal, porque você aproveitou uma demanda e se especializou nela. Nisso. Mas eu fico esperando. Você tava com o tiozão e com o Gilão. Você queria achar uma coisa mais diferente aí no seu retrô? Sempre tá, né? Diferente, mano. Sempre tô procurando. E engraçado que eles se surpreendem com os jogos. Pra vocês terem ideia, o tiozão compra itens da coleção dele nele. Só pra você ver o nível da parada. Ele foi lá e ficou passando mal com um monte de item lá. Sim. Aliás, eu queria até mostrar uns falando, se eu puder fazer isso. Vamos? Deixa a mochilinha dele aqui, porque só a mochila.
Mochilazinha de games aí, ó. Isso. Com vários itens, porque Quanto você acha que tem aí, Ratão? tem mais de 100 mil, certeza. Bem mais de 100 mil. Bem mais de 100 mil reais aqui. E o legal da gente falar de valores. Vou falar de valor. Porque não é valores que você inventa, é valores que a galera paga em live. Então, pagam e pagam bem. Ó, se você acha que o ticket médio da loja do tiozão é alto, por de vez em quando ele aparecer com as coisas... Cara, o ticket mínimo da loja do Taliati é no mínimo 800 reais, 600, 800 reais, né? A gente fez... Teve uma vez que teve uma live que o item mais barato... Aí eu não fiz o ticket médio, tá? Mas o item mais barato vendido foi 699. Mais barato. O mais barato. Aí, vai começar com essa pedrada aí? vamos começar com uma pedrada. Uma pedrada, galera. Essa é pedrada. Porque assim, indo atrás dos jogos diferentes, você começa a entender que tem jogos localizados. E aí que tá, para um jogo, para o pessoal entender, para um jogo ele se tornar raro, tá? Existem algumas especificações, mas o mercado também dita muita coisa. A primeira é a quantidade feita. Você consegue saber a tiragem do jogo? A maioria, sim, a grande maioria sim, tá? A tiragem feita. Então, se o jogo tem uma tiragem baixa, já lascou. Mesmo porque, se você juntar as duas partes, PlayStation 4 e PlayStation 5, que juntas dão 200 milhões de console no mundo, Nintendo Switch, que tem 150 milhões de console no mundo, você vai pegar um jogo, por exemplo, esse aqui, ó. Como que você quer mostrar? Você mostra. Tu consegue dar um zoom aqui, chefe? Dá o zoom que isso aí. Vamos começar aqui. Vamos começar. Esse jogo aqui, quando eu vi, eu não acreditei. Eu já tinha ouvido falar dele, mas eu achava que ele era lenda urbana. E é, quase, né? E é. Mas ele existe, ele foi prensado. Isso daqui não é fake. O nome desse jogo aqui se chama Arab Drift Cars 1. Já botou que é 1, porque vai ter continuação. E aí, atrás dele, tá aqui. Só que dá pra ver que ele é muito mal feito já na capa. Entendeu? Aqui é um prompt de um árabe. Aqui é a fonte do GTA, que com certeza, é patenteada pela Rockstar. Entendeu? Sim. E aqui atrás tá escrito assim, ó. Start playing Arab style in the open world. You can play it in an off-road mode. Não tem modo online. Mas ele fala que dá pra jogar offline. Ele can explore, drift, and race and much more. Beleza. Aí tem um carrinho aqui. E você vai ver, vai reparar a coisa aqui, ó. Não fala o mínimo de gigabytes para instalar. Não. Mas é original. É original. Esse jogo é horrível. Se você tiver a oportunidade de procurar vídeo desse jogo, você vai ver que é muito ruim. Você consegue 100% do troféu dele em 3 minutos. O walkthrough dele é de 8 minutos. E aí ele foi... Agora conta aí a história. Vamos lá. Disso aqui. Por que que vale tanto? Então, esse game, ele teve distribuição só em 2 lugares, né? Na Arábia Saudita e no Emirados Árabes Unidos, porque lá tem o pessoal... Aí eu fui atrás da história. Tem uma parte de competição deles, chama Highwala, que é de os drifts. O pessoal os pega... drift árabe. Eles pegam em estradas. Na estrada, o trânsito rolando. Botam a SUV Toyota. Isso. Exatamente. É SUV e sedã. Sedã. É isso que eles usam. Tem lá, a Lamborghini, tem, mas não é... O negócio deles são esses. Não, é carro barato que eles quebram lá direto e eles ficam fazendo essas coisas. Exatamente. E aí, foi lançado nesses 2 países, tá? É pela empresa Bemo Games, que inclusive ela faz só jogo de drift. Aliás, né, recente saiu 2, só online. Só online ou 2 ou 3? Você precisa fazer o gameplay dele, viu? Outra coisa, se você quiser comprar esse jogo, tá lá em breve na PSN. Não tem como. Não tem. Se eu não me engano, você tem que ir na PSN árabe pra poder comprar ele. Pois é. Entendeu? Pois é. Mas assim, esse jogo, ele é um crime. Porque o que tem de infração de direito autoral aí é gigantesco. É gigantesco. E assim, ele trava o console. Ele trava o console. Ele não passou por teste de qualidade, não passou nada. Tem gameplay dele travando o console. Ele trava o console. O HUD é igual do GTA San Andreas. É horrível. Eu vi nesses fóruns, na época, quando eu fui atrás,
que a Sony, quando você consegue colocar um jogo, primeiro a gente não sabe nem como conseguiu colocar na PSN esse jogo, Não, né? não sabemos. Mas Nem como foi prensado. Pois é, então, mas parece que quando você consegue colocar, você tem direito a um mínimo de cópias. Não sei se é 300, 500. E eu achei uma loja, tá, lá no Emirados Árabes e uma na Arábia Saudita e comecei a conversar com eles. Para mandar isso para cá, meu, pô, foi assim um parto. E você já hoje tem uma certa dificuldade de encontrar. Quando acha, o Ratão, um cara bonzinho, se ele gostar de você, vai ser uns $300. Isso sem contar imposto, sem contar nada. Tá? Mas aqui eu já vendi em live, tá? Na época que eu vendi ele, foi R$2.000. Este game, desse jeito, com todos esses atributos que você falou, e a pessoa sabendo que na minha live eu coloco o gameplay dele rolando. É muito bizarro. Ele parece um mod de GTA. Assim, a gente fica imaginando a história, né? Aí, vamos lá, um cenário poético. O filho de algum sheik fez essa bosta aí. É o que a gente E o pai mandou publicar. É a única explicação que tem. E a Sony cagou. Ela cagou litros, assim. Pode publicar. Se tá pagando, pode publicar. Que foi o que aconteceu, bicho? Porque não tem explicação. Não jogou uma é o pior jogo que eu já vi publicado da minha vida. Deixa ele aqui, ó. Deixa ele aqui. Esse aí é brabo. E o pior é que eu cheguei em casa, ele me deu uma cópia. Eu tenho uma cópia de presente. É GTA Talibã, né? GTA Talibã. O GTA Talibã. Aí eu mostrei pro Sunny Play, que é especializado em GTA. Ele não acreditou no que ele viu. Ele nunca tinha ouvido falar. Sério? Aí eu mostrei pro Dave. O Dave também, mano, que é isso? E o Dave até agora não acreditou que isso daqui é real. Ele achou que eu tava de sacanagem com ele. E a galera não acredita, mas galera, tá aqui prensado, bonitinho, lacrado, com a fitinha. Ele tá lacrado com selo europeu, então ele tem aquela fitinha PlayStation, PlayStation, né? Sim. É original. Os jogos que são do Oriente Médio, da Índia, eles têm a classificação europeia, o símbolo, né? Quem classifica lá na Europa é o... A PEG. PEG.info. Isso, é a PEG. E outra, upgrade pra PC 5. Upgrade. Você tá de governo, maluco, veio preparado. Tem uns jogos, assim, que... Este aqui que eu vou mostrar, eu preciso que você mostre, chama Headlong. Aí, ó. É um jogo também de 15 minutos, tá? Esse aqui é de 15 minutos também? 15 minutos também você termina esse jogo. Ele é pela Limited Rare, não confundir com a Limited Run. Limited Rare. A Limited Run, ela é grande, né? Enfim, a Limited Rare, ela tem os jogos, assim, digamos, mais caros do PlayStation 4. Primeiro que o primeiro jogo mais caro do Play 4, ele chama 1001 Spike. Ele é da Nicalis. Ele custa mais de $1.500 aí, fácil. Mas ninguém vai te vender por $1.500. Esse que é o ponto. Onde eu quero chegar na precificação. Se chega esses jogos de $1.500 para mim, tem todo um estudo de quanto que ele será vendido, qual cliente que vai comprar ele. Então, a gente vai chegar até num preço aqui de um jogo. também do lojista segurar o jogo. Exatamente. Para poder vender mais caro na frente. Se vocês viram o vídeo do Ratão, aí vocês viram os Lost in the Rain aí, que a gente vai falar sobre ele. Esse Headlong é o seguinte, a sinopse dele é um survival horror e você tá indo atrás de uma bruxa, mas ela tá querendo pegar você também. É isso, não tem muita história, tá? Só que a história por trás do jogo, da sinopse, é que devido a uma maldição, esse jogo foi chamado um exorcista de hardware do Vaticano para poder tirar a maldição desse jogo, e 60 cópias deste game, incluindo uma variante dele, que é uma moça com o cabelo para frente, igual ao do Chamado, 60 delas não foram exorcizadas. Então eu acho que essa foi, eu não sei. Tem 60 cópias dessa com ela com o rosto para baixo. Mas essas também não foram, no total, né? Tem a de cabelo para frente ou essa aí que pode não ser exorcizada. Vou jogar. É uma porcaria. Aí tem coisas assim, o que eu até passo de antemão. Jogo.
que fez muito sucesso, edições de colecionador, vai valer uma graninha lá na frente. Nunca veja isso de forma de investimento, pelo amor de Deus. Não vai investir em retro game, em jogo de videogame, que ninguém tem como prever o futuro, tá? Eu faço coleção porque eu gosto. Taliati também, tiozão também, a galera, todo mundo. Jogos flopados, que venderam pouco, vão valer alguma coisa lá na frente. Pelo menos valer mais do que ele custa originalmente. E jogos assim, onde tem uma história a ser contada, entendeu? Eu acho que tem muito jogo retro game também que tem várias histórias. Várias histórias. Ó, dessa empresa Limited Rare, eu vou fazer questão de te mostrar quando chegar. O jogo deles mais caro é o jogo do Cocô, chama Poop Slinger. Né? É um jogo que você tem tipo um cano, enfim, e as pessoas estão passando e você joga bosta nelas. É isso. E foram fabricados pouco. 84 só. E se você pegar ele no acrílico lá, né, todo certificado, chega a 90 mil reais. Eu não consegui pegar um certificado. Mas só que eu vou pegar um lacrado. Imagina um desse certificado. Tem um aqui que vai causar um reboliço. Esse, se você puder abrir. Esse é da hora. Essa história é muito interessante. Esse você conhece. Esse você conhece. Você me falou da história. Pode abrir? Pode, deve. Ó, galera. Teve outro talk show que reza a lenda que esse cara foi parar. Mas eu prefiro que você conte a história, mas tá aqui. Tá. Ó, muito importante, presta atenção na capa. Vamos lá, o Chaves Kart. E o selo aqui, ó, o selo aqui, isso, ele é brasileiro, certificação brasileira, isso. Tá? E eu vou até tirar aqui, ele tá em português. Isso é muito importante. Muito ele tá importante. Em português e a capa dele. E ele vem nessa coverzinha aqui, não foi ele que mandou fazer. Não. Mas conta a história desse cara aqui. Vamos lá, no começo da Player 2, eu vendi um Super Mario All Stars com Super Mario World da Playtronic, que o que deixava ele extremamente caro, e na época, foi no começo da pandemia, e a pessoa que comprou falou, Taliati, eu preciso ter esse, mano. É possível, eu sou médico, pode acontecer alguma coisa, deixa eu ter esse game. Vendi para ele, na época foi 9 mil reais. A gente tá falando 2020, 9 mil reais. E eu achei que eu tinha vendido uma coisa absurda, e era mesmo, porque o que contava nesse jogo era a caixa e o manual. O jogo você comprava, Mario Soccer, Mario World, Playtronic mesmo, que vinha, o jogo normal você só colocava na caixa. Acho que o tiozão tem um lá. Pois é. Sabe como eu soube? Tinha um rapaz que trabalhou comigo na UZ Games, o nome dele é Danilo. Ele trabalhou na Powerline, que era, o pessoal ligava lá, né? Ô, como que passa da fase e tal? E aí ele ganhou. No dia chegou lá, ele guardou aquilo. Guardou a caixa, manual, tudo, e acabou vindo para mim. Mas o que aconteceu? Eu achei que tinha estourado, né? E, rapaz, chegou aí o Chaves Kart. E o Chaves Kart, ele é um game que só saiu no México e ali nos Estados Unidos, na parte ali da Flórida, os estados que tem a parte mexicana. E saiu no Brasil também. E no Brasil saiu também. Então vamos colocar que foi as Américas. Vamos colocar que foi nas Américas. Não tem ele europeu, não tem asiático, enfim. O que acabou acontecendo? Eu estava vendo numa postagem o pessoal xingando um leiloeiro. Ah, essa capa é feita, essa capa é bababá, essa capa... E na hora eu falei assim, meu, estranho, né? Vou atrás. E eu encontrei num site, desses sites que o pessoal fala de chaves, né? Que estava direcionando de um rapaz que colecionava jogos, o nome dele é Felipe. E ele fez um dossiê dessa edição. Dessa edição específica. Essa edição ela foi apresentada no programa do Danilo Gentili. Foi o Seu Barriga. Como que é o nome dele? Villagrán? Como que é o nome do... Acho que é Villagrán. Do Seu Barriga. Ele apresenta logo no começo os dois, o do PlayStation e do Xbox. E tem lá o do Xbox, normal. A capa brasileira tem o Cristo Redentor. Sim. Né? A capa mexicana é essa aí. Escrito em inglês, enfim. Só que se você prestar atenção, essa aí é a capa mexicana escrita em português. Isso aí. E ele falou que... eu lembro, eu vi a entrevista,
É realmente uma paradinha assim. Uhum. Esse estojo, né? Esse estojo e esse jogo aqui. Então cogita-se de passagem que essa aqui é a que tava lá no Danilo Gentili. Sim. Porque as outras. As outras têm nome. Isso, e é na versão nacional. Isso. Então tá lá, se fosse você, ia estar lá, para rato borrachudo. As outras têm nome. Tem os nomes, essa não tem, tá? Então quando chegou, em vez de ficar brigando por, xingando o cara, eu fui lá e dei o lance. Acabei ficando com esse item e guardei. Nesse tempo as pessoas foram conhecendo a informação desse jogo. Já me ofereceram 10 mil reais, material junto com granito. Já me ofereceram, juro, você deve... Curió, Chevette. Já me ofereceram, só que eu vou ser bem honesto contigo, tá? Hoje, para eu poder... Ela está à venda. Eu vendo, digamos que eu vendo. Beleza. Só que a proposta, para mim, tem que ser uma proposta que eu vou realmente me desfazer dela. A gente, no vídeo que eu gravei, chegou ali no cifrão de 30 mil reais. Sim. 30 mil, você vende? O tempo passa e vai ficando mais caro, galera. Então, De repente, ao sair esse Ratinho Talk Show, deve ter aumentado mais um pouquinho. pois é, porque só pra gente, aqui nessa conversa, vai ter as pessoas que gostam do videogame, vai se simpatizar com a gente tá conversando, vai ser aquele que vai falar que a gente tá ficando louco, vai ter aquele que não conhecia esse game, agora vai conhecer. Então, para todo mundo... Ah, mas eu tenho o jogo do Chaves. Você pode ter o jogo do Chaves, não é um problema aqui. Não é. O lance aqui é que é o que a gente estava até conversando, né, Taliati? Sim. Colecionador de chaves é outro esquete, meu amigo. Se você acha que tem gente que paga caro em jogo de videogame, tem gente que paga caro em tudo de chaves. Me ofereceram, que eu não conheço nada de cripto, eu posso te mostrar aqui. Falou assim, ó, eu te pago em cripto. Eu falei assim, eu prefiro Pix. Me ofereceram, tem aqui a mensagem. Mas aí nós coisas, o cripto... Então, então, eu não tenho essa assessoria. Não, essa assessoria você pode pegar mas comigo. Então, eu não tenho, eu te mostro, a pessoa, inclusive pegou no tiozão um Zelda, eu acho que o Ata lá, lacrado, enfim, e acho que ele tá olhando para um lado de ter, ele quer colecionar coisas realmente únicas. Isso aqui é único. Sim, o Blau, ele tá... Isso é real, porque essa cripto com certeza não tá declarada e ele tá pegando um item. Muita gente faz isso com arte, né? Mas é uma arte, né? É uma arte. É uma arte. Por exemplo, aqui, o Drift Árabe, o último que você vendeu, 2.000. Sim. Tá aumentando de preço, tá? Sim. Esse daqui, você vendeu já? Esse que foi o mais barato, 699. 699. Esse daqui. E ele saiu a 699? Não, mas a tendência é aumentar. Entendeu? E o El Chaves aqui, se chegar com 30 mil, dá uma chorada. Né? Eu dou uma balançada. Dá uma balançada. Acho. Você bem, não sei como é que o pessoal enxerga, mas teria que ser. O pessoal fica falando muito, por exemplo, a minha coleção de. Eu tenho uma coleção de PlayStation 2 Automobile. Paguei muito menos do que 90 mil. Me ofereceram 90 mil, eu não vendi. É lógico. Rapaz, se fosse 90 mil hoje eu venderia. Mas não é o caso. Por quê? Ela aumentou de preço. Eu me balanceio pelo que estão vendendo e a dificuldade de achar. Tá, o 30 pau cada um em média? Uns 25, 30. Pois é. E aí eu já subi. Agora tá 125. Eu tava vendendo por 100 mil, recebi uma oferta em cripto. Não foi pra frente, porque eu aceitei. Falei, vambora, pô. A pessoa não foi. Agora tá 120. Eu tô vendendo por 125. Se chegar a 120, eu vendo. Então, só pra não eu não tenho tanta pega aquela coleção. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Do ano passado para cá, valorizou 20 mil. É só você parar para pensar. Se você anunciou no começo de 2024, você pode só pegar aí. O dólar aumentou mais de R$1. Só você olhar. E aí você fala R$1. Não, ainda tem isso. Ainda tem isso. Eu comprei por X e tá 2,5x a mais do que eu comprei. Eu tô cobrando barato ainda. Pois é. Não, só para não... barato. Só para não... Já me ofereceram comprar o Astral Blue e o vermelho. Ah, não, aí você eu falei, não, eu só vendo ele completão. Sim. Senão não sai lá de casa. Por quê? Porque eu sei a dificuldade de achar, mano. Não, e só para não ficar em cima do muro,
pra gente... Ó, Taliati, quanto? Hoje, pra eu não pensar, é uns 50 mil. Toma, 50 Aí- conto. É isso, pra eu não pensar. Então, meu vídeo, Porque já esse tá, é o meu meu vídeo preço. já tá desatualizado, hein? Porque é o meu preço. É ali que ali você me seduziu com 30. Né? Já me seduziram com outros valores. Não, ali acho que ali que eu falava assim, bom, é uma hora que eu nem pensaria. 50 você nem pensar, mas 40 tu fica balançado. Balançado. 40, Agora, vou te 40, mostrar. 40 é grana, né? Mostra esse aqui, ó. É. Esse foi o. Em lives, assim, em loja, foi o que eu vendi mais caro, que é o Tamashi. Cara, esse jogo aqui, ele é americano? É americano. Porque tá com o selo Mature, né? É. Ele é Mas limited rare também. Limited Rare. Esse jogo é bom? Esse é bom, por incrível que pareça. É um jogo indiezão. É indiezão. 217 megas pra instalar. Ele é meio psicodélico esse game aí, aparece um olho. Ele A escrita dele é esquisita. é esquisito, ele fica meio desfocado. Você joga, parece que esse cara parece um morcego que veio do inferno para poder tirar um ser maligno que está controlando o Tamashi. É isso. E é uma plataforma, tá? E qual a Plataforma história dele? É por isso, causa então. da distribuidora dele? A distribuidora que essa distribuidora tem hora que o pessoal fala que ela faliu, que ela fechou a Limited Rare, né? E aí ela faz jogos assim, 1000 cópias, 2000 cópias, é o máximo que ela tem de tiragem. Aí eu te falo, um game, a plataforma Play 4 e Play 5 juntas tem 200 milhões de consoles, né, juntos. Tem 1000 desse jogo. Como que você precifica? Peraí, não tem como, Não tem como. né? Então esse aí eu vendi ele por 14 mil reais. Que? 14 conto? 14... Dá um papo aí, meu parceiro. Eu te falei que na mochilinha dele tem mais de 100 mil, mano. E, não, se você pesquisar agora, você vai achar aí $1.500, $2.000, é isso aí. Ué, não, pegou dólar, multiplica por 10, é o papo. Exatamente. É o papo. 14 conto, mano. Aí, pra galera que quer fazer full set de PlayStation 4, tá porque o problema, né? O cara pode ter o dinheiro que ele for. O problema é encontrar, bicho. É problema encontrar. O problema é isso. Rapaz, tô até com medo de ficar aqui balançando ele aqui, que o plásticozinho já tá querendo dar uma chorada. Ah, tem um jogo aqui que não sei porquê, eu acho que o pessoal vai gostar. Deixa eu encontrar. Você sabe, a mochila nossa aqui tem muita coisa. Aqui. Vamos focar no Nintendo Switch agora que a gente tá falando do... Nintendo Switch, Family Friendly. Ai, deixa eu... Assim. Ó, o que vai acontecer? Que jogo é, bicho? Lá atrás, a gente fez treinamento com a Nintendo. Ficava na Avenida Paulista, e aí era Latamel lá em 2004, então eu chegava, mostrava Mario Party, né? Ah, conhece o Mario Party? Eu achava que Mario Party era aventura, pra você ter ideia. A gente vendia e nem sabia o que estava vendendo. E aí a gente foi lá, fazia um treinamento com a gente, aí teve o Mario Sunshine, né? Fazia treinamento, Mario Kart, e a Nintendo, legal que ela, a gente participava, tinha uns campeonatinhos internos entre os vendedores, ela dava prêmios pra gente, GameCube, Wii, ela dava mesmo. E uma vez eu perguntei, né, o nome dele era Rafael. Perguntei se ia trazer alguns jogos mais pesados, né, pro GameCube, pro Wii e tal, e ele falou que não era material da Nintendo. Se você perceber, o GameCube tinha 2 jogos com selo M, que era o Geist e o Eternal Darkness, né? Da própria Nintendo que eu tô dizendo, tá? Então depois o Wii, dificilmente você teve lá o Mad World. A Nintendo, ela sempre priorizou, como você falou, né? Os jogos de família e tal. E aí eu estou navegando e procurando jogos diferentes, eu me deparei com um jogo exclusivo da Nintendo, chamado Perk Little Things. Mas isso pra Switch, Pra Switch. E eu queria que você mostrasse a capinha dele. Eu vou achar essa parada, o nome dessa cartinha. Então, galera, isso aqui é bizarro. Isso aqui, meu amigo. Olha isso. Olha, é selo, você é 18. Quando tem 18 assim no europeu, mano, é porque é pesadão. Edição de colecionador. O que tem aí nessa edição de colecionador? Fala aí pro pessoal. Esse jogo, a edição de colecionador veio o jogo,
e vê o Kama Sutra, bro. Vem o Kama Sutra. É um jogo difícil da Nintendo. Você controla os anjinhos, imagina só, é os anjinhos que tá lá uma galera, fala assim, ó, vai lá, ajuda ele no relacionamento. Você... Vai lá no YouTube e procura gameplay. Perk Little Things, tem a parte censurada. Tem a parte censurada. É. Tem a parte censurada. É... E no Switch a Nintendo chutou o balde. Chutou o balde. Chutou o balde. Não, tem outros, mas acho que esse, imagina só, eu tava apresentando a live. E aí, quando chegou, eu tirei a foto, né? Falei, chegou esses novos, vou passar na segunda-feira. E já a pedra já tinha sido lançada. Aí eu fui fazer o estudo do jogo. Rapaz do céu. Aí achando foto, procurando. E tem fotos censuradas e outras não. De cenas que acontecem do próprio livro e no jogo. Arrebentando. Tá? Ah, tá aqui, selo europeu. Ele é um que vai ficar caro, tá? Ele é um que vai ficar Ele caro. Só foi vendido na Europa, só foi distribuído na Europa. Só na Europa. Ó, aliás, esse aí, ó, é um presente da Player 2 para você poder jogar. Não. Aqui. Tá aqui que é nóis. Já tem um árabe, agora esse daqui. Esse aí é um presente da Player 2. Esse daqui é banimento, certeza. Vai fazer gameplay? Vou. Não pode. Esse aqui é banimento, né, pai? Mano. Caraca, meu Deus do céu, velho. Folhar esse Kama Sutra aí. Ó, e fala aqui, ó. Quando tem esse sinalzinho aqui do símbolo masculino e feminino, é porque tem combate. Tem. E aqui também tem, tipo, como se fosse palavrão. Tem tudo. Gemidos. Né? Tem. Você põe aí, procura, pesquisa aí no YouTube, põe em gameplay. Sem censura, que você vai ver o que é. Rapaz, vou te falar. Segunda-feira eu tô saindo de Lua de Mel, vou levar esse jogo. Vou pra França, rapaz! Meteu lá no meu boneco, aí, mozão. Chegamos junto aí, vamos jogar videogame. Vamos ver aqui que a Nintendo tá ensinando. Tá aprontando aqui, hein? Ó, agora, a título de curiosidade, também tem coisa de Play 3. Ó, o Play 3, vamos lá. Esse aqui é meu. Esse é seu. Tem dois aqui, o pessoal vai falar assim, mas esse aí eu tenho. Esse aí eu tenho. Tem muito isso, né? Mostra aqui, ó. Eu vou explicar o que aconteceu. Que é o Wolfenstein, né? Esse daqui, ele é o South Park, mas esse daqui é o DLC. Ele não é tão comum que nem o Soft Stick, né? Isso. Mas é a DLCzinha que saiu em mídia física. E esse aqui, o Wolfenstein PS3, todo mundo jogou esse jogo aqui. É um jogo bem conhecido, vendeu bastante. Vendeu bastante. Entendeu? Mas e aí, qual a curiosidade? Porque então, os dois estão com selo da Europa. Da Europa e estão com selo vermelho de 18 anos. Sim. Só que esse europeu que está aí é o SK, que é da Alemanha. E o que acontece? Esse game... Só uma dúvida, quanto você vende esse daqui? Hoje, a faixa de R$500. R$500, R$500, galera. Esses aqui eu já tô vendo o preço. É esse preço aqui mesmo? É. R$1.000 cada um. Aí você deve estar se matando, porque isso aqui são jogos comuns. Por que 1.000 cada um? Vamos lá. Esse tem a história que, quando a gente vai colecionar, isso é o que conta. Você vai atrás da informação, o selo alemão, e aí você vai fazer pesquisa, depois esses jogos estão tudo com selo azul de 16 anos. Na Alemanha, eles colocaram lá, mandaram recolher o Wolfenstein e o South Park. O Wolfenstein é claro, mano, não tem como eles não mandar recolher isso daqui. Tem as bandeiras, né? Esse daqui toca numa ferida bem problemática. Né? Enfim, só que o que acabou acontecendo? Quando eles lançaram com o selo 18, o Ministério da Justiça deles mandou voltar. Falou, não, volta. Só que já tinha vendido algumas peças. Tá? E aí eles não mudaram o selo classificativo, tá? Não censuraram o game. Teve um reboliço, acabou se adequando. Então essa peça em 18 anos da Alemanha, ela é bem rara. Assim como o South Park. O South Park não tem problemas diretamente ligados ao bigodudo. Mas tem as piadas, né? Não, eles fazem as piadas. Com certeza, cara, deve ser muito xenofóbico. O jogo já tem umas piadas bem pesadas. Mas deve ter uma xenofobia muito absurda aqui que deve ofender muito o alemão. Exatamente. Não vamos entrar em traços, porque pode ser mal interpretado. Exatamente. Né?
Então, assim, eles mandaram recolher, tá? E aí eles censuraram o South Park. Tanto se você fizer uma pesquisa, você vai ver que ele tem um selo azul e 16 anos, porque não tem as piadas, ele foi censurado. Sim. E é isso. Então E ele. é completamente compreensível, né? Sim. Porque, vamos lá, as duas, tanto a Raven quanto a Ubisoft, eles fazem um jogo e cada parte do mundo tem sua cultura. Sim. Antes era uma bagunça a classificação indicativa. Era uma bagunça. E Né? não tem como. Por exemplo, tem lugar, se eu não me engano, Austrália, que teve problema com Bully. O Bully teve problema em tudo quanto é lugar do mundo. Entendeu? Mas lá eu acho que teve problema com GTA também. O Marty's Dead recentemente também teve. O Marty's Dead ele teve problema do... Porque tem temas difíceis lá, né? Não vou nem falar aqui. Mas depois você procura Marty's Dead aí, você vai entender porque o game ele foi proibido em alguns países, né? Então, o game, a história hoje conta muito. Ó, existem algumas coisas doidas. Esse aqui é um caso legal de contar. Ah, esse aqui é da hora, ele me mostrou. Esse aí... Esse aqui eu vou precisar de um zoom, chefe. Você consegue me ajudar? Porque o que que acontece? Eu dar um zoom aqui, dá um zoom, pode fechar mais. Fecha mais aí. É o máximo? Beleza. Vamos lá, foca aí. Beleza, focou. Ó, esse aqui é um Jurassic Park, é o Evolution. Então você pode ver aqui que a desenvolvedora ou a distribuidora é a Frontier. Entendeu? Tudo bonitinho, beleza? Esse jogo aqui é farinha. Farinha. Entendeu? O que pega nesse jogo aqui é esse selinho aqui, mano. Que é um selinho da NBA. O jogo tá lacrado. Com a fitinha ainda, né? Com a fitinha, ele tem a fitinha, tá vendo? A fitinha do PlayStation. O que diabos esse holográfico. São produtoras diferentes, bicho. Pois é. Quem faz o NBA é a 2K. O que esse selo holográfico tá fazendo aqui, velho? E aí? Tem alguma história plausível ou só? Não, na verdade a gente começa a imaginar que deve chegar as capas lá e o pessoal vai lacrando. Será que é uma empresa terceirizada que faz para todo mundo? Pode ser uma empresa terceirizada. Porque aí, no caso, a gente chega num lance do colecionismo que eu não tinha ideia que existia. Que é muito parecido com as moedas prensadas errada, né? Por exemplo, quem coleciona moeda, às vezes tem a moeda que ela tem as duas faces. Duas faces iguais. É um erro na casa da moeda. Então, aquela moeda em específico já com certeza vale muito. E no mercado de videogame isso acontece também. Acontece muito. Ó, você falou de um... Olha esse caso aqui, ó. Esse caso é interessante. Ó, galera, esse daqui é um Final Fantasy Lightning Return, tá bonitinho. Só que, ó, tá dobrado aqui. E o lacre lateral ali. Né? E o lacre lateral e aquele lacre dobrado aqui, que é aquele lacre... Fold. Isso. É feito na máquina. Então, é o tipo de coisa que se você deslacrar, já era. É a mesma coisa do NBA ali. Porque aí como é que você vai provar? Exato. Né? Mas aqui tá lacrado. E aí você consegue ver lá dentro o manual. E isso aqui passou pelo controle de qualidade. Eles são chatos. Pois é. É muito difícil. Eu nunca tinha visto um jogo assim. E esse do NBA nem se fala. Nem se fala. Então, e o pessoal... Eu já tive aquela sensação de falar, pô, o pessoal me pediu uma vez o Jurassic World. Aí eu falei, vendo ou não vendo? Falei, não, vou deixar guardado. Hoje ele não tem preço? Pra mim não. Pra mim não. Esse aqui não. Esse é mais pela história, né? Depois você contar a história, pô, o que aconteceu? E na real não tem de fato, assim, a verdade. O que é a verdade? Porque quando aparecer a verdade do que aconteceu aí, valoriza mais ainda. Sim. Que aí tem como você certificar que tem um. É igual, por exemplo, a gente mostra os jogos de Play 3. O jogo mais valioso do PlayStation 3 é o NBA Elite 11. Esse game, quando ele foi sair, o pessoal da EA falou assim, vai dar tempo de fazer as correções até o lançamento. Com uma semana antes de lançar, eles cancelaram o jogo. Só que já estava, alguns lugares já tinham distribuído, né, recebido. Aí eles estavam esperando o Street Date, mas ninguém espera esse Street Date. E algumas peças foram comercializadas. Aí hoje, e vou te falar que eu venderia nesse valor.
O pessoal disse que ele custa 10 mil dólares. Não, tem pessoas vendendo a 25 mil dólares. Então, se eu pegar ele em mãos, no mínimo, o preço de custo dele vai ser uns 140, 150 mil. Caramba, isso tudo no jogo de No PlayStation jogo. 3? Um pôster dele está sendo vendido no eBay, tá $1.000. Só o pôster, é um pôsterzinho do jogo. Ele foi um jogo que ele foi cancelado, né? E tem esse problema desse Isso valor. muito é da história. Por exemplo, aquele jogo de boxe do Nintendinho. Os que tem o Mike Tyson valeu uma graninha. Devido né? àquele problema, né? Dele ter sido Devido preso. na época, qual é a história desse jogo? Ele saiu com um licenciamento ali da foto do Mike Tyson. E logo em seguida o Mike Tyson foi preso. E aí a Nintendo mandou recolher. Quando manda recolher, filho, já era. Já pegou o valor. Mesma coisa a gente tem o Concorde. Mandaram recolher. Tá subindo, só sobe o preço do Concorde. Só sobe o preço do Concorde. Teve erro de caligrafia também. O Resident Evolution brasileiro. É Evolution? Revelation. Ele tá escrito Revelation. É. Eu não sei o que dá na Nintendo de cometer erro de ortografia nas versões em português. Não sei, ninguém revisa essa parada. Tem um Mério também. o Mério no Mario Wonder. É. Tem lá escrito Mério. Tá escrito lá. Eu tenho essa versão do Mério. Você tem? Tenho. Então, eles até pegaram no início, mas foi quantos que já não. Uma porrada. Pois é. E aí lá fora o pessoal vai querer esse tipo de jogo. Com a classificação nacional, escrito Mério errado. E lá fora vale uma grana. Vale, mas aqui também já deve estar valendo um bom preço, tá? Ele é um jogo de Switch lançamento aqui, a faixa de uns R$400. Acho que duvido que você encontre esse valor. A não ser o desavisado, né? Não encontro. Não encontra, né? Ó, esse aqui o pessoal vai gostar. Eu acho que o público gosta, porque tem um diferencial aí. Ele saiu só 2.500 cópias. Putz. Aqui é pedrada, hein? Quem gosta Pra quem coleciona Dark Souls, aqui é pedrada. Pois é. E tá escrito aqui, ó. Limited Edition 2.387 de 2.500. Só tem 2.500 dessa lata aqui. Uhum. E este aí foi um achado, tá? Eu tive uma... Com a assinatura do Yui Tanimura. Eu tive nesse tempo, contato com muito colecionador. E aí eles foram mostrando alguns jogos diferentes. E quando a pessoa também queria se desfazer de algo, aí tem que ser algo diferente também. Eu falei, vamos conversar. E ele mandou com essa pérola, isso aí, com essa placa, esse letrário escrito, a assinatura dele com a numeração. É um valor. Esse hoje em dia Esse você vai aqui comprar? vende? Vendo. Quanto? Hoje na faixa de uns R$5.000. 5 mil. 5 mil. Honesto. Outro que custa 5 mil e o cara vai comprar. É esse aqui, ó. É o Prepare to Die também, ele é Esse aqui é um, né? Mas o que tem diferente desse daqui? Esse aí é só a parte do Prepare to Die, acho que era uma DLC. Não era? O Prepare to Die, acho que era uma DLC. Esse Ele na Inglaterra, pode abrir. Vou abrir aqui. Esses itens, quando vão aparecendo, o Jefinho que trabalha comigo, ele é craque na manja. Quando ele viu que chegou essa... Esse aqui é o da lata lisa. Isso, porque a outra era ondulada, né? Que é a mais comum. Olha isso aí. Lindo, mano. Isso aqui é na época que a lata vinha com o jogo, hoje só vende a lata. Só vende a lata, né? Outras coisas aqui... Esse aqui R$5.000 também. Também. Mas aqui do PlayStation 3, o pessoal... Como o pessoal é acostumado com farinha, que é o título que a gente fala, ó, esses jogos são localizados. Você mostrou no seu vídeo. Mas eu falei, vou levar, que já que a gente está falando de valores, só aqui, por exemplo, um aberto, um Lost in the Rain, ele é R$2.500 e um lacrado é R$4.000. Qual a história aqui do Lost in the Rain? O Lost in the Rain, ele tem o Rain japonês, alguns de vocês podem aqui ter. No caso aqui é um coreano e outro chinês. O chinês, ele tinha lá uma distribuição na China e também em Hong Kong, onde o pessoal achava e começava a pegar os países que
que também fala uma língua inglesa ali, né? E achavam que só tinha essa versão chinesa. Recentemente, quando eu falo recentemente, é questão de uns 2, 3 anos, acharam na Coreia do Sul algumas unidades de Lost in the Rain fabricados lá. Então, comercialmente... 2,5 cada um? O lacrado é 4, né? Meu Deus. Aí tem R$6.500 na sua mão em 2 jogos. Na moral, velho. A mochilinha dele, rapaz, contrata aí um carro forte pra ele ir embora hoje. Ó, Que isso, bicho. e aí, a versão chinesa, ela digamos que é mais comercial. Você vai encontrar ela em uma busca pelo eBay, em qualquer lugar, e você vai encontrar ela cara. A versão coreana que é o problema, porque ela foi restrita, limitada, né, e não teve essa abrangência aí como teve a versão chinesa. Então é mais rara de aqui, for Korea only, Aham. e a chinesa tá escrito for home use only. Pois é. Ou seja, só usa em casa. Você entendeu? Ó, esse aqui também é um game. Ó aqui, Deixa eu ó. te perguntar. Esses valores aqui, essas versões, quando você bota lá no aplicativo CLZ, Sim. o CLZ ele pareia muito com... Como é que é o nome daquela parada lá que... Price Chart. Price Chart. Eles têm esses preços no Price Chart? Ah, eles têm. Não os que eu vendo, né? Por que acontece? O que eu levo em consideração? Eu coloco o meu trabalho em cima, tá? Aí, quando eu falo trabalho, é questão de horas, é estudo, toda a estrutura e também a dificuldade de arrumar o item. Porque o pessoal fala assim, isso aí você encontra no eBay. Tá, você vai encontrar um cara, de repente, na Índia, e aí até chegar aqui, você tem que levar em consideração que você vai pagar imposto. Já chegou a comprar coisa falsa? Eu já peguei assim, com a label impressa. Já, o camarada você tá comprando colocou. de lá, cara. Ninguém vai verificar lá pra você. Até chegar aqui... Já passou o prazo do... cara- Não, o que acontece? Porque o pagamento fica retido tantos dias. Passou aquele dia, Já o jogo era. não chegou e já foi liberado pro cara. Entendeu? Porque o pessoal fala do brasileiro, né? Fala, os americanos vendem brasileiro, o brasileiro faz esquema. Na verdade, todo mundo faz esquema. Chega a ser pior do que brasileiro. Chega, porque você vai na crença, né, que vai chegar. Então, o que acontece? Hoje, tá? Eu tento equiparar um valor, inclusive com o mercado internacional, mas não é o que eu busco para mim. Se eu tiver que vender um game que a raridade dele seja excessiva, eu vou colocar o preço que eu acredito que ele valha para as pessoas comprarem, que compram comigo. Tá? Então, assim, eu não fico me apegando que, então, mas esse aqui vale tanto. De novo, quantidade de itens circulando. Segundo, a busca pelo item. O cliente buscar aquele item que você quer. E o terceiro é o estado do jogo. De repente você tem um estudo lacrado. Tem diferença do preço do Lost in the Rain lacrado e aberto. Né? Então isso para mim é a conta que eu faço para poder vender. Entendi. Né? Então os valores são esses. Ó, esse aqui só saiu na Índia, por exemplo, Ratão. Cara, esse daqui eu já ouvi falar. Esse eu já ouvi falar. Pois é. E ele é caro pra caramba, não sei o preço, mas eu já ouvi falar desse daqui. A galera comemora quando consegue comprar esse jogo aqui. Pois é, quando você acha ele assim num preço bom, é 2,5 pau, 3 mil. E ele só saiu... nem aqueles filmes indianos mesmo, que os caras super-heróis. Exatamente. Ó, e o Rain, ele, a versão japonesa do Lost in the Rain, ela é mais em conta. É a mesma coisa do Godzilla. O Godzilla do PlayStation 3, japonês, ele é, digamos, mais em conta, mas o europeu, o inglês, ele é caríssimo. Esse daqui quanto? Uma faixa de 2.500 a 3.000 reais. Porque tá em inglês, ó. Aham. Esse tá lacrado? Tá lacrado. Olha aí, ó. Um localizado, ó. Esse saiu na Coreia do Sul, são 3 games que comprava na PSN, tá aí os 3 jogos. Aí ele é na faixa de 1.500 reais aberto. Lacrado, ele é preço de Godzilla aí. Tá? Esse aqui tá aberto, né? Esse tá aberto, esse aí tá aberto. Esse tá aberto. Só saiu na Coreia, isso. Esse aqui, ó, o pessoal vira o nariz. Você tem uma edição coreana, por exemplo, lá, eu tenho um Gears of War que ele é coreano. Na época era muito difícil comprar as coisas original, eu fui comprei no eBay, comprei uma versão da Coreia, só queria jogar, brother. Então ele tava em inglês, tava perfeito pra mim e vambora. Não sei se vale tanto, mas eu acho que não vale. Mas essas edições só saíam no país. Exatamente. Aí é quando o giló começa a ficar azedo, entendeu? Tipo a do Drift Árabe. Só saiu lá, brother.
E ó, já passaram a mão em todos. Se estiver vendendo, uns $300, 250. Esse daqui, qual é a história dele? Esse aí, ele só saiu na África do Sul. Vai. Ele é de videokê, né? O SingStar de cantoria. E é uma série que lá fora tem um valor agregado muito grande. As pessoas vão atrás de várias edições. Essa saiu só na África Só do Sul. tem música de lá. Os Waka Waka. Tem umas outras partes internacional aí, tá? Mas... Quanto esse aqui? olha, hoje aí da faixa de uns R$500. Lembra que é um jogo de Humilde, videokê. humilde. É um jogo de videokê, de karaokê, na verdade. Você não vai... O que acontece, ó? Aqui tá um tipo de colecionismo. Por exemplo, minha coleção. Eu me mudei agora, meu amigo. Minha coleção tá gigante. Tem uma parede de caixas lá. Assim, ficou gigante. Tem muita coisa lá que é farinha, mas é o que eu quero ter. Uhum. Se o cara quer ter uma coleção enxuta, de repente ele tem uma coleção bem pequenininha, mas vale o dobro da minha. E aqui tá um tipo de colecionismo onde você vai ter itens, cada item tem uma história a ser contada e o seu valor agregado. Aqui tem quase 20 mil aqui, ó. Aí. E quantos? Um, dois, tem 8, 9 jogos. Agora você pega 20 mil numa pilha dessa daqui e 20 mil de FIFA. 20 mil de FIFA é um caminhão. De Call of Duty. De Call of Duty. Um caminhão. Entendeu? E aí vai o lance da coleção. Tem gente no Brasil só fazendo coleção assim. Uhum. Desses jogos assim. Parte pra um retro game? Parte pra um retro gamezinho. Não tem por que não ter um retro game. Porque tem itens também, vários itens que tem sua história no retro game. Sim. Mas a galera tá deixando passar isso aqui. Porque isso aqui, meu amigo, se o retro game tá valendo muito, imagina isso daqui a 15 anos. E você sabe que o pessoal fala assim, eu não vou pagar R$500, R$1.000 num jogo, mas acaba comprando 3, 4, 5 jogos que eles vão ficar irrelevantes no futuro. Não quer dizer que ele vai desvalorizar. Exatamente. Mas ele também não vai valorizar tanto. Exato. É o que eu falo para as pessoas. Muitos, Ratão, acabam comprando o jogo sem ter o console. Acho que você já fez isso também, né? Não, vou garantir o jogo aqui, o console arrumo depois. Porque o problema é você arrumar os jogos depois. Eu lembrei, a única vez que eu fiz isso foi porque eu gostava muito de Aquatim. Eu comprei o Aquatim para PlayStation 2, a versão europeia. Eu comprei porque eu queria ter, eu nem tinha o PlayStation 2. Eu acho que ele só tem no europeu, não é? Não, acho que ele tem americano também. Eu acho que o americano, inclusive, vai mais. Porque teve cara, Adult Swim teve muito problema. Aqui no Brasil ele foi até banido. Eu lembro que do PlayStation 2 que eu tenho um europeu lá, que só saiu, ele é caro, é o Johnny Bravo. O Johnny Bravo é europeu, só saiu lá e ele é caro. Esse aqui, ó, que o pessoal mostra. O pessoal vira o olho pra Xbox, mas esse aí, ó. Olha aí. Esse aqui, você tem mídia física? Flight Simulator. Você deve ter online. Isso aí. Mídia física. Isso eu recebi recente, tá? Nem na loja eu coloquei pra vender. Esse aqui quanto? Esse eu vou fazer os cálculos, mas eu acredito que tá na faixa de uns R$700. Doideira, né? Doideira. Mas eu posso entrar na Game Pass. Pode. Tá de graça na Game Pass. O não Tamashi. É isso, galera, não é isso. O Tamashi de 15 mil, sabe quanto tava na Game Pass? R$4,99 no Xbox, na PSN. Ó, e os dois últimos que eu trouxe aqui pra você, quem também não foram pra loja. Nossa. É a série do Stranger Things aí. Aqui não tem valor também. Não, mas ó, vou te falar. Eu já vendi eles no passado. Os dois são limited. Os dois são limited. Porque tem o do Switch e do Play. Eu vendi no passado, assim, fácil a R$1.000 cada. Isso tem um público também que fica doido. Então, o que é o Limited Run? Explica pra galera. Vamos lá. É uma empresa, ela começou lá em 2014. Ela conseguiu umas licenças de alguns jogos indies e para poder printar eles, poder vender esses games por demanda. Ou seja, vou fazer 2.000 cópias de um jogo em mídia física para as pessoas comprarem. Então você comprava através do site deles, né? Entrava pelo site, saiu o Stranger Things, coisa que só tinha no download, mas a pessoa queria ter mídia física. Então ela queria eternizar aquele jogo ali. Então ela vai lá, a Limited Run produzia 2.000 cópias, fazia às vezes uma pré-venda, falou, vamos fazer uma produção de 2.000. Quem está interessado? Tinha vezes que as pessoas não compravam, mesmo assim eles mantinham lá e faziam a produção. Olha como que é doido. E aí ela
fez vários títulos, né? O The Messenger, por exemplo. Fez um que chama Firewatch. Games que hoje você vai pagar aí seus 3, 4, 5 mil reais. Tá? E saíram 3 mil cópias. Então é uma empresa que o foco dela é jogos independentes ou games antigos que ficaram esquecidos no passado para serem vendidos, comercializados aí com uma tiragem baixa. E tem a Red Art Games, que é francesa, E tem... faz 999 cópias só de PlayStation. E tem, no caso, os jogos e as edições de colecionadores de Limited Run. Tem. Tipo, o Tartaruga Ninja tem, os dois. Toki, que é aquele que vem com arcadezinho. Sim. Também, a mesma coisa. Ó, você sabe que a edição de colecionador, a gente não pegou muito por causa da questão de espaço, né? Eu prezo mais pelo tamanho, então, enfim. Mas tem edições de colecionador que custam $1.000, $2.000, saindo assim, né, há pouco tempo. Mas isso ela sai pela Limited Run, esse preço? Não. Não, A Limited Run, ela tem lá, no Ela começo, não, ó, vou te falar, os jogos dela eram $24, né? $30 estourando. Hoje tem jogo que ela lança aí a 70, né? As edições AAA. AAA. As edições de colecionadores, o pessoal comprava a $59, $69 hoje, é 149, 199. A do Castlevania aí teve a 199. Não sei qual delas aí. Tá? Era bem caro. Isso só complicar na vida do colecionador. Só. E aí o que acontece? As edições de colecionadores geralmente são 500 cópias, 300. Aí um cara vai lá, acaba comprando, e aí ele que vai ditar o valor que vai ser vendido, né? É porque tem tipo de colecionador do mundo que gosta de fazer full set. O que é o full set? É ter todos os jogos daquela plataforma. Sim. Eu conheci um que fez o full set de DS aqui no Brasil. Cliente lá do tiozão. O único jogo que faltava para ele durante bastante tempo foi um jogo da Barbie. E ele conseguiu achar no Canadá. E foi uma merda para ele comprar. E ele pagou uma fortuna porque só faltava aquele. Ali não tinha caô. O que pedisse ele pagava. Só faltava aquele. Entendeu? Então assim, se é difícil hoje fazer uma coleção de 5 Playstations, imagina um full set. Por exemplo, Switch. Ninguém sabe o full set dessa p... Isso aqui lança jogo toda semana, velho. Essa plataforma aqui é uma das que mais vai ter jogo no mundo. A gente tinha puxado do PlayStation 4, tinha 6.200 jogos no total e 3.000 físicos. Imagina, 3.000 físicos. Né? Então assim... PlayStation 2 eu acho que a biblioteca foi maior. Eu não lembro de cabeça. Mas aqui passou, mas passou muito. Galera, no começo era pouquinho jogo, mas aqui muito jogo, cara. Eu costumo dizer que essa geração PlayStation 4, e nem tô colocando PlayStation 5, que ela já nem tá tão numerada assim, mas PlayStation 4 e Nintendo Switch e algumas partes do Xbox, pode cravar aí, vai ser a geração de games mais caras que tem. Por quê? São games numerados, muitos deles têm aí o número de série dele, né, digamos assim, de 1.500, de 2.000, tá? Quantos consoles são comercializados desse? Então, não vai ter para todo mundo. A Player 2, ela vende para todos os clientes, todos, porque tem o cliente que vai lá, que compra um joguinho desse por mês, e tem aquele que compra 100, 80, tem esse cliente, tá? Mas a nossa busca é aquilo que você falou, a pessoa que quer dar aquela incrementada na coleção, às vezes dar uma enxutada e procurar jogos específicos que fala, pô, aqui eu, sabe, me encontrei, achei o que eu queria. É isso. Tem mais algum aí? Pô, tem umas... Esse aqui tem um manualzinho aí dentro que a gente tava falando sobre... É um jogo comum, Rock Band. Rock Bandzinho, ó, americano. Do Lego. Só que ele vem com o manual aqui da NC, né? É interno, é um panfletinho, não sei se dá pra ver. Tem um panfletinho aqui, galera. Aqui dentro tem um panfletinho. Aí, ó, ali, ó. Ali tá escrito assim, esse aqui é um Lego Rock Band, um jogo de música que a gente lia, né? Distribuído pela NC Games, Activision. Isso aqui conta muito a história que você contou no começo do podcast, né? Sim. De que, segundo a lei do consumidor, tem que ser localizado. Porque tem que estar em português, letras ostensivas, enfim, não pode estar fora disso. E sabe o que acontecia? Quando
quando vinha as fiscalizações, cara, as distribuidoras já mandavam pra gente o selo indicativo pra gente colar na frente. Acho que você deve ter visto já, escrito L, a gente colocava assim, de livre, e atrás colocava o selo do importador. Como tem aqui, se você olhar atrás, Aí tá tinha, escrito. da INC tinha. A gente O colocava selo nas do- lojas, fazia parte do trabalho. Uma distribuidora que fazia isso muito bem, mas aí se você vai ver hoje, putz, se você arrancar é ruim, era a Zap Games. As Zap Games colocavam um selo, até inclusive holográfico, e aí na hora, tudo bonito, tava tudo em português, localizado, mas hoje em dia, se é colecionador, você fala, mas eu quero americano, esse é americano. Tem dois, quer deixar um Zap Games e outro normal, você arrancar a cola é difícil, cara. É mesmo? É. Caramba. E aí finalizou, tem mais algum? Não, finalizou. Acho que já os games que estavam em questão aqui. Isso é só um aperitivo da loja dele. Ih, nem trouxe É Play só 2. um aperitivo, galera. E... Nossa, com certeza ele teria muito mais papo. Você tem que voltar aqui depois, cara, com o tiozão, hein? Pô, vou voltar com ele e contar as histórias. As histórias que certeza tem. Você sabe que o tiozão, vou deixar até isso aqui registrado, eu ensinei ele a parcelar no cartão de crédito, sabia, né? Quando ele fazia lá as vendas no começo, ele ficava meio desesperado. Falou assim, ô Taliati, como é que eu parcelo aqui, né? Porque eu fui passar aqui, falei, ô tiozão, como que você fez? Eu falei, vamos imaginar aí que era era R$ 2.000. Eu falei pra ele assim, passa 10 vezes de 200 que parcelou em 10, mano. Você acredita? Ele foi lá e fez. Ué, não acredito. Pergunta pra ele aí, ó. Não, isso aí Tiozão, tem que ó, zoar, ele não tem só que tem zoar que ele. zoar. O início do tiozão, ó, eu vou te falar, viu? O tiozão era piloto de Uber. Não, nada contra os pilotos de Uber. Eu também Mas era. assim, ele Eu era também era. completamente fora Fora. completamente off. É. Ele tinha um... Cara, ele tem muita história legal. Porque o tiozão era gigante. Ele trabalhava com comida, não era? Trabalhava com comida. E também plano de saúde, Plano de saúde, Plano piloto de de Uber saúde. e trabalhava, ele tinha uma barraquinha. Eu não sei se era de Acho que cachorro-quente, era alguma família, eu não sei se era a família dele, né? coisa. Tinha. E ele aí, e o tiozão era enorme. O tiozão tinha quase 200 quilos. Mano. Tiozão era enorme. Gigante. Gigante. E aí, quando ele foi, ele já tinha sido operado, né? Então ele já estava... Aí murchou. Murchou. E ele também queria saber partes dos games, né? Diferente porque o negócio dele era fliperama. Mas aí vem o lance da paixão, né? Da Quando paixão. Você gosta, não adianta, mano. Você acaba Então, aprendendo um ofício muito rápido. Eu tive que desplugar, sabe? Porque esse mercado tem muito brasileiro. A gente pode falar que tem lá o 99 Vidas, que eu acho que até é um podcast, né? Tem o Celeste, que aí a parte gráfica, a arte foi feita por brasileiro. Tem um Brotherhood United, que é um tipo um River City com Metal Slug. Sai uma briga no boteco, os caras saem dando tiro, né? Então tem alguns games, aí o Minoria, que saiu recente, tem alguns games que os brasileiros precisam ter um apoio. E aí na Red Art Games, a Limited Run, eles têm, né? Muito. Tem o Blazing Chrome. Saiu 99 vidas em mídia física? Saiu, a gente vendeu. Nossa, mano. A Que gente da hora. vendeu. Saiu um joguinho maneiro pra caramba. E tinha um deles lá, isso vou falar o que a gente escuta, né? Que do pessoal do podcast não tinha o jogo, né? Falou, pô, você tem a edição, acho que era edição de colecionador. E é bem bonita, né? Grande. E o jogo é excelente. Agora, tem um jogo que quando sair, você me dá um toque pra gente correr atrás, que é o jogo do Jesus lá. Pra quem vê o vídeo, tá ligado? Eu não vou falar mais nada. Só ver. Só ver o vídeo. Só ver o vídeo que esse jogo tá online. Deve prensar em algum momento. Ou não vão deixar prensar, porque o negócio é bizarro. É Jesus mesmo, não é caô. Botaram Jesus no jogo. A empresa que fez isso, sabe, ela teve que ser audaciosa. Bem audaciosa. Porque vocês vão ver no vídeo. Certeza, é um bando de nóia que fez isso. É um estúdio espanhol. Aliás, a Espanha tem um... Tem um lance com catolicismo. Pois é. Pesado, né, mano? Os caras... E é muito show de bola. Você sabe que, ó, disso, a gente tava falando até do tiozão. E, pessoal, eu zoei essa questão dele aí, imagina, o tiozão totalmente comercial, né? Ele, inclusive, fala isso.
Mas a gente que trabalha nos games, que nem eu falei, eu sou grato pela Usa Games ter aberto a porta para mim, né? Lá atrás, sabe? A gente meio que queria trabalhar com videogame, não sabia como. Eu trabalhava com telefonia antes, então eu peguei o comecinho do N-Gage, não sei se você já jogou o N-Gage e tal, né? Então, para mim, adentrar ali foi bom e interessante ao mesmo tempo para poder aprender alguns macetes de jogos que a gente era muito viciado só num gosto. Você desprogramar a mente é difícil, porque a gente vai acumulando histórias e às vezes é a oportunidade de ter um game, é a oportunidade de a pessoa estar aqui, a oportunidade de a pessoa trabalhar com o que gosta. Eu tive a oportunidade de trabalhar com venda, porque eu trabalhava numa loja de shopping, eu era a parte de estoque, e eu vi os vendedores, e eu trabalhava com o público antes, mas de atendente. E quando o vendedor faltou, eu falei pra gente, eu vou lá na frente, eu consigo. Meu primeiro atendimento, Ratão, a mulher queria uma calça mais larga, ela falou, pode ser a calça 42 masculina, tal, né? Eu peguei e dei pra ela. E aí, na conversa, eu falei assim, ela falou, ficou um pouco apertada. Aí eu falei assim pra ela, é porque quando a gente tá grávida, né, fica meio apertada a barriga. Aí a mulher lá do provador falou assim, não, mas eu não tô grávida, não. Mano, aí eu já engoli assim, imagina a primeira experiência com o vendedor. No mesmo dia, aí todo mundo, não, tranquilo, chegou um casal. Chegou um homem e uma mulher. Aí o rapaz lá entrou eu quero essa camisa, eu quero a calça. E quando tem duas pessoas, você conversa com a segunda que tá esperando, porque ela vai te ajudar a vender. Rapaz, chegou uma hora que eu dei as roupas pro rapaz do provador e fui falar com a mulher, né? Aí eu falei assim, juro, os filhos dá problema, né? A mulher virou pra mim assim, ele não é meu filho, não, é meu marido. No mesmo dia. Ali eu poderia ter aposentado a parte de vender. É melhor trabalhar com venda de games, né? Mas foi através dali que veio a escola e eu queria agradecer, né, toda essa escola aí. Pô, que da hora. Taliati, como é que a galera acha suas redes sociais, sua live? Que dia é a sua live? Fala aí pra galera aí. Vamos lá, ó. Toda segunda-feira na Twitch, tá? Player 2 Games. A live começa 7h30, começa. Tudo extenso, né? Player 2, isso. Player 2 Games, tudo extenso. Não tem o 2, é escrito DOIS, tá? 7h30 eu começo já a fazer o esquenta, mostro lá uns videozinhos, 8 horas a gente começa ali, um pouquinho antes das 8. A minha live é um pouco mais cadenciada, porque eu gosto de falar sobre o jogo. Tá? Eu não só falo o valor dele. Eu mostro um trechinho de 15 segundos do gameplay, nesses trechos eu vou falando do jogo, e aí eu oferto ele. Tá? E pode procurar no Instagram. A gente está no Instagram, Player 2 Games também. Vai lá, a gente faz postagem, enfim. O WhatsApp também tem lá na nossa página. Pode chamar, inclusive no Instagram, chamou o inbox, sou eu que respondo. Então qualquer hora pode mandar que não tem crise. Qualquer dia, hora, não tem crise não. E você vai estar na Retrocon, né? Com certeza, estamos lá. Ó, qual desses aí você acha que eu tenho que levar? Que senão eu vou ter que segurar, meu. Fala aí, ó, você tem que levar. Então esse aqui não posso pôr para vender. Eu acho que a galera vai lá, mano. Então... Não, você pode vender. Não. Oportunidade você não pode perder. Então, mas vai ter que ser. Então, que eu te falei, mas eu falei aqui o valor. Drift árabe tem que dar lá, porque aí vai tocar no coração. A gente tá em. Drift árabe. Não, vamos colocar GTA 1. E você vai jogar? Cara, assim que eu voltar a fazer live, porque eu acabei de mudar, né, galera? Então não tenho setup, eu não tenho nada. Mas você pode ter certeza. O problema todo, cara, é que vai ser uma gameplay chata, porque o jogo é chato. É chato. É ruim. Chato. Parece que você tá jogando no celular antigo, né? Mas esse daqui eu acho que vale. Esse daqui esse daqui vai ter gameplay. Ai, meu. Então, meus queridos. É o seguinte, próximo Ratinho Talk Show você pode estar vendo agora. Aonde? Na Ubisoft TV Brasil. E onde é que você encontra? Samsung Channels LG TV. Se você tem uma TV Smart, vai lá no canal, é de graça. É só mandar sintonizar, você vai sintonizar os canais aí de internet. Não tem um Smart TV, mas tem um Fire Stick, um Roku TV, você também encontra lá. Se você quiser ver na web, você pode estar pesquisando no Google, na Play Store, na Store da Apple aí. Você acha, não tem como você não achar. Lembrando que o próximo episódio vai estar lá agora e semana que vem aqui no canal. Querido, muito obrigado.
E é Valeu. isso aí, ó. Cola lá na loja do Taliati que você vai ter uma aula. Vai por mim. Valeu. É nóis, galera. Fui! Olha o rato borrachudo, pega ele.